Era uma quinta-feira chuvosa de outubro quando Margarete Silva, aos 78 anos, decidiu sair de casa pela primeira vez em semanas. Vestida com seu casaco de lã azul marinho, o mesmo que usava há 15 anos, ela ajeitou o lenço florido na cabeça e pegou sua velha bolsa de couro sintético. Ninguém imaginaria que dentro daquela bolsa simples havia um cartão de crédito Black com limite de 50 milhões de reais. Margarete havia construído um império silencioso. Começou vendendo doces na porta da escola aos 12 anos, depois abriu uma pequena confeitaria que se transformou numa rede de padarias, que evoluiu para uma holding de alimentos que fornecia para os maiores supermercados do país. Mas ela nunca mudou. Continuava morando na mesma casa modesta, usando as mesmas roupas simples, dirigindo o mesmo Corsa 2008. Naquela tarde, ela havia lido no jornal sobre o leilão de arte mais importante do ano na Galeria Astúrias. Uma obra de Portinari seria leiloada, Meninos Brincando, um quadro que ela conhecia desde criança, quando visitava o museu com sua avó. Era a mesma avó que lhe ensinou que roupa não faz caráter, minha filha. O salão da Galeria Astúrias fervilhava de elegância forçada. Mulheres com vestidos que custavam mais que um carro popular exibiam joias reluzentes. Homens de smoking discutiam investimentos enquanto seguravam taças de champanhe francês. O ar estava carregado de perfumes caros e arrogância gratuita. Eduardo Mendonça Filho, herdeiro de uma construtora, ajustava o relógio Patek Philippe no pulso enquanto observava a movimentação. Aos 35 anos, ele colecionava arte não por amor, mas por status. Sua mesa estava reservada na primeira fileira, com uma plaquinha dourada com seu nome. Quando Margarete entrou no salão, o silêncio foi quase audível. Ela parou por um momento na entrada, seus óculos embaçados pela diferença de temperatura. Procurou uma cadeira vazia no fundo do salão, mas antes que pudesse se sentar, um segurança alto e musculoso se aproximou. Senhora, preciso ver seu convite, disse ele, com um tom que já indicava desconfiança. Margarete mexeu na bolsa, procurando. Ela havia guardado o comprovante da inscrição online, mas suas mãos trêmulas demoraram para encontrar. Deve ter caído no táxi, murmurou ela, com voz baixa. O segurança trocou olhares com a recepcionista, uma jovem loira de unhas vermelhas longas que revirou os olhos discretamente. Senhora, este é um evento privado. Apenas convidados cadastrados, disse a recepcionista, falando mais alto que o necessário. Eduardo Mendonça Filho se virou na cadeira, interessado no constrangimento alheio. Acho que a vovó se perdeu, disse para seu acompanhante, Fernando Torres, dono de uma galeria menor. Talvez esteja procurando a igreja do bairro. Risos abafados ecoaram pelas primeiras fileiras. Uma mulher de vestido dourado comentou com a amiga, é cada uma que aparece nestes lugares. Deve ter visto no jornal e achou que era evento gratuito. Margarete sentia o calor subir pelo rosto. Não era humilhação. Ela havia enfrentado coisa muito pior quando tentava empréstimos nos bancos décadas atrás. Era a indignação. A mesma indignação que sentia quando seus funcionários destratavam clientes mais simples em suas lojas. Vou ligar para meu advogado confirmar minha inscrição, disse ela, tirando um celular antigo da bolsa. O segurança suspirou impaciente. Senhora, vou ter que pedir para se retirar. O leilão vai começar e a senhora está atrapalhando. Nesse momento, Clarice Astúrias, proprietária da galeria e bisneta do fundador, desceu as escadas do mezanino. Ela havia observado toda a cena de cima e algo na postura daquela senhora lhe chamou a atenção. Aos 45 anos, Clarice tinha o olho treinado para identificar verdadeiros colecionadores, e havia algo naquela mulher que não batia com a aparência. Qual o problema aqui? Perguntou Clarice, se aproximando. A senhora não tem convite, explicou o segurança. Clarice olhou diretamente nos olhos de Margarete. Qual o seu nome completo? Margarete Silva. Margarete Conceição Silva. Clarice pegou seu tablet e procurou na lista. Seus olhos se arregalaram quando encontrou o registro. MC. Silva, pré-cadastro confirmado, limite de lance, sem restrição. Ela olhou novamente para Margarete, agora com respeito renovado. José, disse para o segurança, acompanhe a senhora Silva até a mesa VIP. O constrangimento se espalhou pelo salão como uma onda silenciosa. Eduardo Mendonça Filho franziu a testa, intrigado. Fernando Torres sussurrou, você conhece essa tal Silva? O leilão começou com peças menores. Um desenho de Di Cavalcanti foi arrematado por R$120 mil. Uma escultura de Alfredo Sechati alcançou 200 mil. Margarete observava tudo em silêncio, suas mãos cruzadas sobre a bolsa.
A tensão aumentou quando chegou a vez das peças principais. Um Tarsila do Amaral foi disputado acirradamente entre 3 colecionadores, chegando a R$ 1.800.000. Eduardo participou da disputa, mas desistiu quando o valor ultrapassou sua margem de conforto. Finalmente, chegou o momento mais aguardado. Lote número 47, anunciou o leiloeiro, Ricardo Vasconcelos, um homem experiente de 55 anos que conduzia leilões há 3 décadas. Candido Portinari, Meninos Brincando, Óleo sobre Tela, 1955. Uma das últimas obras do mestre antes de sua morte. Lance inicial, R$ 2.000.000. O salão ficou em silêncio absoluto. Essa era a joia da noite, a peça que todos esperavam. Eduardo levantou sua plaquinha, R$ 2.500.000. Imediatamente, uma senhora da segunda fileira, conhecida colecionadora, contra-atacou, 3 milhões. 3.500.000, Eduardo revidou, suor começando a formar em sua testa. A disputa seguiu acirrada. 4 milhões. 4,5. 5 milhões. A cada lance, o salão segurava a respiração. R$ 5.500.000, disse Eduardo, sua voz já mostrando tensão. Esse era seu limite máximo. O leiloeiro olhou ao redor. R$ 5.500.000 uma vez. Alguém oferece mais? Foi quando uma voz clara e firme ecoou do fundo do salão, R$ 10 milhões. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as cabeças se viraram na direção da voz. Margarete estava de pé, com a plaquinha erguida, um sorriso discreto no rosto. Eduardo Mendonça Filho ficou lívido. Isso é impossível, murmurou. O leiloeiro, experiente em situações inesperadas, manteve a compostura. Temos um lance de R$ 10 milhões. Alguém oferece mais? Eduardo olhou para sua assessora financeira, que balançou a cabeça negativamente. A disputa havia acabado. R$ 10 milhões, uma vez, 2 vezes. O martelo bateu com força. Vendido! Para a senhora Silva. O que aconteceu nos minutos seguintes foi uma mistura de choque, vergonha e curiosidade. Sussurros se espalharam pelo salão como fogo em palha seca. Clarice Astúrias se aproximou de Margarete com um sorriso genuíno. Parabéns, senhora Silva. Uma excelente aquisição. Obrigada, respondeu Margaret. Sempre admirei Portinari. Minha avó me levava para ver suas obras quando eu era criança. Enquanto isso, Eduardo tentava processar o que havia acontecido. Ele se aproximou hesitante. Desculpe a indiscrição, mas a senhora é colecionadora há muito tempo. Margarete o olhou com olhos que já haviam visto muito. Coleciono experiências há 78 anos, jovem. Arte é apenas uma delas. Fernando Torres, que havia zombado dela no início, tentou puxar conversa. Posso perguntar qual seu ramo de negócios? Alimentação, respondeu ela simplesmente. A recepcionista loira se aproximou com um sorriso forçado. Senhora Silva, preciso dos seus dados para finalizar a compra. Margarete abriu a bolsa e retirou não apenas seus documentos, mas também um cartão preto que fez os olhos da jovem se arregalarem. Era um Centurion Card, o cartão de crédito mais exclusivo do mundo, que apenas pessoas com patrimônio superior a 50 milhões possuíam. Enquanto os detalhes da transação eram finalizados, Margarete se dirigiu ao quadro. Parou diante de Meninos Brincando e por um momento pareceu estar em outro lugar, outro tempo. Lágrimas discretas surgiram em seus olhos. É para algum museu? Perguntou Clarice, aproximando-se. Não, respondeu Margarete, enxugando os olhos. É para minha casa. Quero acordar todos os dias vendo essas crianças brincando. Me lembra que a vida deve ser simples, mesmo quando temos meios para complicá-la. O segurança que havia tentado expulsá-la se aproximou, claramente constrangido. Senhora, eu peço desculpas pelo mal-entendido. Margarete o olhou com gentileza. Não há problema, filho. Todos nós julgamos pela aparência às vezes. O importante é aprender. Eduardo Mendonça Filho, ainda processando sua derrota e vergonha, finalmente reuniu coragem para se aproximar. Senhora Silva, eu queria me desculpar pelos comentários inadequados. Foi imperdoável. Eduardo, disse ela, surpreendendo-o por saber seu nome, você tem uma construtora muito boa. Já usei seus serviços em algumas de minhas lojas. Mas deixe-me dar um conselho. Construa pontes, não muros. A arrogância constrói muros. Ele engoliu seco,
percebendo que ela não apenas sabia quem ele era, mas provavelmente conhecia sua reputação melhor que ele imaginava. Enquanto os funcionários da galeria cuidavam do embalamento e transporte da obra, Margaret se preparava para sair. Clarice a acompanhou até a porta. Senhora Silva, disse Clarice, espero vê-la em nossos próximos leilões. Pode ser, respondeu Margaret, ajeitando o lenço na cabeça. Mas da próxima vez, talvez eu vista meu vestido de festa, disse com um sorriso travesso. A senhora não precisa mudar nada, disse Clarice. Verdadeira classe não precisa de disfarces. Margaret saiu da galeria da mesma forma que chegou, simples, discreta, mas agora carregando consigo uma das obras mais valiosas do país. O taxista que a buscou não fazia ideia de que estava transportando uma das mulheres mais ricas do estado. No caminho para casa, ela ligou para sua única filha, Marina, que morava em Londres. Mãe, como foi o leilão? Comprei um quadro, filha. Que bom, mãe. Quanto custou? 10 milhões. Silêncio do outro lado da linha. Mãe, você está brincando. Nunca brinco com arte, Marina. E nunca brinco com dinheiro. Mãe, você é incrível. Aposto que causou frisson no leilão. Digamos que algumas pessoas aprenderam a não julgar um livro pela capa. Quando chegou em casa, Margaret preparou um chá de camomila e se sentou em sua poltrona favorita. Olhou ao redor da sala simples, imaginando onde penduraria meninos brincando. Talvez na parede da sala, onde todos pudessem ver. No dia seguinte, a notícia estava em todos os jornais econômicos. Misteriosa compradora arrematou Portinari por 10 milhões no leilão das Astúrias. Mas eles não tinham seu nome. Clarice havia respeitado sua privacidade. Eduardo Mendonça Filho leu a notícia no café da manhã e decidiu pesquisar mais sobre Margaret Silva. Quando descobriu que ela era proprietária de uma das maiores holdings de alimentos do país, quase engasgou com o café. A velhinha simples era uma das pessoas mais influentes do setor empresarial brasileiro. Naquela mesma manhã, ele enviou flores para Margaret com um cartão, para uma verdadeira conhecedora de arte. Com admiração e respeito, Eduardo Mendonça Filho. Margaret leu o cartão e sorriu. Pelo menos uma pessoa havia aprendido alguma coisa. 3 meses depois, Margaret voltou à Galeria Astúrias para outro leilão. Desta vez, ela usou um vestido azul marinho discreto, mas elegante. Quando entrou, foi recebida como a VIP que sempre foi, mas que poucos haviam percebido. Eduardo também estava lá. Quando a viu, se levantou e cumprimentou-a respeitosamente. Senhora Silva, é uma honra vê-la novamente. Hola, Eduardo. Como vão os negócios? Bem, obrigado. E a senhora, como está seu Portinari? Acordando comigo todos os dias, lembrando-me de que a felicidade está nas coisas simples. Naquele leilão, Margaret comprou mais 2 peças, não por ostentação, mas por paixão genuína pela arte. E quando saiu, várias pessoas se despediram dela com respeito sincero. A lição havia sido aprendida por todos. Nunca subestime alguém pela aparência. A verdadeira riqueza muitas vezes veste roupa simples e anda despercebida, mas quando se revela, transforma não apenas quem a possui, mas todos ao seu redor. Margaret continuou sendo a mesma pessoa simples de sempre, mas agora todos sabiam que por trás daquela simplicidade havia uma das histórias de sucesso mais impressionantes do país. E ela preferiu assim, ser julgada por seus atos, não por suas roupas. O quadro Meninos Brincando permanece até hoje na sala de sua casa, lembrando-a diariamente de que não importa quão alto chegamos na vida, nunca devemos esquecer de onde viemos e quem realmente somos.